para a segunda parte aí, que fala sobre o governo da igreja. Eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12, diz o seguinte: nós rogamos a vocês, irmãos, que tenham apreço àqueles que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e que admoestam. Então, essa palavra presidem, né? Presidir, supervisionar, protetor, guardião. Esse é o significado dessa palavra, né? Dar ajuda, cuidar, prestar atenção, profissão honesta. Presidir, né? Presidir. Então, ou seja, dons ministeriais, daquilo que nós lemos de Coríntios 12 e Efésios 4, dons ministeriais. Nós não vamos ler no Novo Testamento inteiro, nem na igreja primitiva, nem na história da igreja, ninguém sendo ungido pastor, mestre, evangelista, apóstolos. A gente não vai ver isso. A única unção, consagração, não é nem unção, é consagração, por imposição de mãos, e não havia derramamento de óleo, é sobre presbítero, diácono e bispo, né? Então, vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governem bem devem ser considerados dignos de honra em dobro, especialmente aqueles que se empenham na palavra e no ensino. Então, como eu falei no vídeo anterior, nós temos um erro de escala eclesiástica muito grande. Que pastor é o topo, quem é presbítero não tem muito valor, é um semi-pastor, um semi-cooperador, evangelista também, que são dons da graça, não tem nada a ver com cargo. Mas essa confusão entrou, na igreja e, irmãos, cada um trabalha de uma forma, só que da forma bíblica fica mais fácil trabalhar e ter menos peso, né? Tem menos peso. Quem deve governar a igreja? O apóstolo Paulo é bem claro. Aqueles que presidem bem, que ensinam a vocês, é o presbitério. São presbíteros, diáconos, né? Bispos que governam a igreja, cargo de governo. Eu sei que hoje tem muito apóstolo famoso que tem faz café para 2.000 pastores e papapá, que anda de helicóptero, de avião. Para muitos é um ministério de sucesso, né? Ser apóstolo, conferencista, né? Então, esses homens que têm sucesso hoje no século XXI, eles estabeleceram um modelo, mas não é o modelo bíblico. Escrevem livro, o governo apostólico. Meu irmão, me mostra que esse governo apostólico aqui no Novo Testamento, onde é que está escrito isso aqui? Governo apostólico que domina todas as coisas. Apóstolos que confrontam principados e potestades. O misticismo no meio da igreja, ele entrou de uma forma tão grande assim, limpeza do DNA, você tem que orar para limpar o seu DNA. O cordão umbilical que foi cortado, que foi jogado no lixo, tem que achar dos antepassados para fazer a limpeza do DNA. E aí a gente fica olhando essas crendices. Eu fui numa igreja no Arthur Alvim de um apóstolo, como eu falei no primeiro vídeo, apóstolo que nunca ajudou ninguém, nunca fundamentou, nunca formou, nunca cuidou, nunca liderou, nunca inspirou ninguém, nunca viajou, nunca fez nada. Apóstolo porque andava com um camarada que era apóstolo, o cara olhou para ele e falou: você é apóstolo. Foi lá e derramou o óleo na cabeça dele. Essas são as unções apostólicas do Brasil, né? E estão todas fadadas ao fracasso. Ministérios fragmentados, ministérios fracos na palavra. É só olhar hoje
Os apóstolos, o modelo de apostolado que nós temos no Brasil, meia dúzia que faz sucesso, mas a maioria dos apóstolos são apóstolos de uma igreja só. Aqui vai um alerta para vocês que quer galgar no ministério, que quer ser pastor de uma igreja local, que quer ser enviado, que quer... Deixa eu te falar uma coisa aqui, é muito importante que eu vou falar aqui, mas muito importante. Irmãos, eu fui consagrado pastor numa igreja apostólica e profética. Pastor, você acredita numa igreja apostólica? Acredito. Uma igreja com fundamentos apostólicos. Para mim, toda igreja é apostólica. Aqui não é apostólica, a gente até duvida. Não necessariamente uma igreja apostólica tem que ter um apóstolo. Essa é uma ilusão, porque minha igreja era a igreja Assembleia de Deus e tal. Aí eu conheci o movimento apostólico, agora eu vou colocar Igreja Apostólica, Assembleia de Deus e tal. Aí o que as pessoas fazem? Agora eu tenho que ser ungido apóstolo, reconhecido, porque eu estou numa igreja apostólica, mas eu não sou um apóstolo. Não necessariamente, irmãos. Você mudou a placa, fez fusão com outro ministério, precisa mudar o nome da sua igreja e você precisa ser ungido apóstolo. Todos os homens que eu conheci que foram ungidos apóstolos, a maioria deles, 80% deles, fecharam ministérios. 80% fecharam o ministério e estão tão frustrados com ministérios que não congregam em lugar nenhum, não querem reabrir novos trabalhos. Eu conheço 80%, quase 90% dos apóstolos que eu conheço, principalmente nessa região onde eu moro aqui, São Mateus, Itaquera, tal, Zona Leste, todos que eu conheço fecharam a igreja, todos. Os que estão com a igreja aberta tem ali meia dúzia de pessoas e está ali morrendo e não quer nem ser chamado mais de apóstolo. Me chama de pastor. Quando houve uma ascensão que começou a crescer aquele modelo, sabe aquela coisa, colisão apostólica, Neus Antioquia e apóstolo Géser e os apóstolos famosos, tal, era um glamour. Depois foi dando uma baixada, foi baixando. E hoje, os apóstolos que eu conheço não tem igreja, fecharam suas igrejas, fecharam o ministério, não congregam em lugar nenhum. O povo que estavam com eles estão perdidos, a maioria. Então eu te pergunto, essa unção era um dom ministerial que recebeu de Deus e foi ativado, reconhecido por outro apóstolo? Eu reconheço a obra que você fez, eu reconheço o que você fez, estou ativando, validando no mundo espiritual aquilo que você nasceu com ele, que é o dom. Ou foi simplesmente uma emoção humana que o camarada foi lá e pegou, porque andava junto, porque tinha uma aliança, porque recebia primícia, era primiciado todo mês, o cara fica constrangido, tá sempre nas coalizões apostólicas, aí fala, eu vou ter que ungir você apóstolo, e ungiu e deu no que deu. Eu conheço um monte de apóstolos frustrados com a igreja. Estão quase todos desviados. Literalmente. E é engraçado que mesmo com título de apóstolo, alguns são humildes, alguns reconhecem que não era para ter recebido a unção, outros falam, não, eu nasci mesmo com esse dom e é isso mesmo, mas não querem abrir novos trabalhos, novos discipulados, não discipula ninguém, não ensina ninguém, não edifica ninguém, não congrega em lugar nenhum, está em casa, tá de molho na caverna. E, assim, eu respeito a história de todo mundo. Só que eu falo para vocês, gente, jamais eu vou receber algo na minha vida. Eu tinha muitas promessas para pregar o evangelho e para cuidar de um povo. Sempre Deus usou muitas pessoas e falou, eu vejo que você é um pastor, eu vejo que você é um líder, eu vejo que você tem capacidade, eu vejo que você tem fome de Deus, eu vejo que você quer se envolver na obra de Deus.
vai estudando, vai se capacitando. Amém. E eu fui estudando, fui me capacitando. Tive uma oportunidade em uma igreja, onde eu conheci o pastor, e ele falou, olha, você faz o seminário da nossa igreja, e não precisa fazer os 2 anos, não precisa fazer os 2 anos, são 2 anos que você tem que fazer do seminário da nossa... Uma das exigências para ser pastor da nossa igreja, você tem que fazer o seminário 2 anos. Passar mais 1 ano servindo na igreja local, depois o pastor indica você, e aí você vai no presidente da igreja, e aí ele pede para você escolher um bairro, eles te dão 6 meses de aluguel, de 6 meses a 1 ano de aluguel, te dão de 50 a 100 cadeiras, te dão um som, e depois de 1 ano você se vira. Eu olhei para a cara do pastor e falei, oh, meu querido, muito obrigado, mas eu estou esperando em Deus. Eu não posso apressar aquilo que Deus tem para minha vida. Eu acho que não é o tempo de Deus para minha vida ainda. Ok. Um outro pastor amigo meu falou, ó, vai ter uma rede da aliança, tal, vai ser ungido uns profetas lá, ungindo uns pastores, tal. Se você quiser, eu falo com o meu apóstolo lá para ungir você. Queridos, eu nunca corri atrás de unção, nunca corri atrás, nunca. Eu fui para um ministério que eu não conhecia, fui para um café de pastores, eu nem era pastor na época, fui para um café de pastores, fui conhecer como que era o café, a unidade e tal. Gostei da igreja, gostei do apóstolo, fiquei na igreja, e com acho que uns 4 meses que eu estava lá, me chamaram para participar de uma reunião pastoral e falaram, nós reconhecemos que vocês são pastores, você e sua esposa, Rose, nós vemos a unção na vida de vocês, esse dom na vida de vocês, e nós queríamos validar no mundo espiritual aquilo que vocês nasceram já com ele. Aí eu olhei e falei, agora é o tempo, porque não me conheciam, não conhecia a minha história, foram nos conhecendo aos poucos, foi vendo a minha dedicação pela obra do Senhor, o meu amor pela obra, a dedicação pela palavra, o cuidado que eu tenho com a família, com os filhos, o amor e o zelo que eu tenho pela obra do Senhor. Então eu olhei o tempo e falei, esse é o tempo. Esse é o tempo. Então nós fomos consagrados pastores nesse ministério. Né? E qual que hoje, pastor, é o problema das igrejas apostólicas e proféticas? Não é um problema. É um problema. Primeiro, não enviam ninguém. Eu não conheço 2 igrejas apostólica e profética do mesmo apóstolo. Não existe. Não existe. Pelo menos 2 do mesmo ministério. Só existe uma só. Né? E o que eles fazem? Passam 15, 20, 25 anos, 30 anos com os adolescentes que cresceram ali durante 30 anos, formando 30 anos. Sabe o que eu acho engraçado? As pessoas dizem que o nosso modelo é Jesus e a nossa referência é Jesus. Jesus passou 3 anos e meio ensinando, estabeleceu apóstolos, estabeleceu o governo da igreja, estabeleceu princípios, fundamentos que são imutáveis, que nos norteiam até hoje. Homens que mudaram a história da humanidade, 12 homens que mudaram a história da humanidade. Mas Jesus precisou 3 anos e meio. Esses camaradas estão tentando formar Cristo nas pessoas 20 anos. Aí é um pensamento que eu tenho. Ou é uma casa de Adoni-Bezek, onde todo mundo senta embaixo da mesa e escuta os apóstolos, ninguém está à altura de olhar nos olhos e debater no campo ali e argumentar, porque chegaram adolescentes. A desculpa que eu ouço para esse tipo de comportamento ministerial, de não enviar, é o erro. Ah, não, mas eles são muito novos. Paulo falou do neófito na fé. Querido, quem presidia a igreja no Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas, também tinha os anciões. No Novo Testamento, quando Paulo fala dos anciões, nem sempre isso significa idade cronológica. Cabelo branco não significa maturidade. Então eles falam, não, porque eu errei muito no ministério, eu sofri muito no ministério, papapá, não sei o que e tal. E quando você vai ver, meu irmão, na verdade é domínio, é poder. Eu conheço apóstolos que têm 30 pastores dentro da igreja. 30 pastores dentro da igreja sem fazer nada. Homens que não treinam ninguém, não edificam ninguém, não dão suporte para ninguém, não alimentam ninguém. Mas ele fala, olha, eu tenho uma igreja, graças a Deus, faz 20 anos que eu estou formando esses líderes,
chegaram aqui na igreja adolescentes, aceitaram Jesus, eu batizei, fiz o casamento, alguns eu ungi pastor, certo. Mas está lá, ó. O Watchman Nee é um culpado dessa palavra chamada cobertura espiritual. Né? Cobertura é isso aqui, ó. Toda vez que você quer voar, você vai topar na cobertura, ele vai dizer, não é o tempo de Deus. Não, Deus não falou comigo. O mais interessado é você e sua esposa, seus filhos, mas eles sempre vão dizer, não é o tempo de Deus. Não, é muito cedo. Não, não vai. Então, tem muito disso. Então, igrejas, eu vou falar 100% delas, tá? Em 30 anos, dos últimos 15 anos para cá que eu comecei a estudar sobre governo apostólico e profético, igreja profética, eu não conheço duas igrejas do mesmo ministério, que foi treinado, capacitado, reconhecido, que houve investimento que foi enviado. Não existe. Não existe. Se existe duas igrejas, ou porque o pastor mudou de cidade, que é o que acontece, ou porque o pastor saiu, foi morar na praia, foi para outro lugar, e acabou abrindo e continuou com a mesma placa, mas envio não existe. Não existe. Dois apóstolos no mesmo ministério é impossível, só se for marido e mulher. Porque jamais outro apóstolo do mesmo ministério, ele vai olhar para os discípulos dele e vai dizer, eu vejo que você é um apóstolo. Porque apóstolo, como eu falei no primeiro vídeo, é o top. É o máximo dessa geração hoje. Então, ele vai dizer, eu ganhei esse menino para Jesus, fiz o casamento dele, ungi pastor e ungi apóstolo, Deus me livre. Então, não existe isso. Então, é um governo fadado ao fracasso. É um governo fadado ao fracasso. É um reino divididíssimo. Entendeu? É um reino divididíssimo. Então, não tem. Não existe duas ou três igrejas apostólicas do mesmo ministério. Não existe. O que eu fico admirado é que eles falam sobre reino de Deus, governo, justiça, né? E qual que é a desculpa? Eu passei um ano em um ministério do apóstolo famoso que faz café de pastores e tal. Só que aqui em Mauá. Só que tem um detalhe. O pastor lá veio de outro ministério, nunca foi de uma igreja, de um governo apostólico. Não acredita muito no governo apostólico, mas como o apóstolo é famoso e agrega muita gente, né, e arrasta aquela multidão, o camarada fez uma fusão, tirou o nome, que segundo ele, Deus deu para ele o nome e tal, e fundou, fez uma fusão e colocou o mesmo nome do ministério. Detalhe, a igreja tem 6 ou 7 pastores, 5 são assalariados. Não existe unidade, não existe amizade, não existe comprometimento, ajuda mútua, não existe ensino. Um pastor cuida do som, o outro cuida da manutenção, o outro cuida da pintura, da manutenção da igreja. São pessoas que são assalariadas pela igreja, o qual não tem voz. Não tem voz. Não é um presbitério que governa. Quem governa é ele. Quando ele chega, ele já fala, e essa lâmpada que está queimada? Eu cheguei agora, já vi ela. Estavam vocês 3 aí sentados aí, ninguém viu essa lâmpada queimada. Na verdade, os caras têm muito mais medo dele como patrão, como chefe, do que respeito como líder, como pastor. Então, o apóstolo dos cafés, as palavras de edificação, é uma coisa. Quando você vai para o governo da igreja dele, meu irmão, eu passei um ano, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu me frustrei assim, de uma forma que eu, sinceramente, meu irmão. E aí, sabe o que eu admiro? É porque aqui é o reino de Deus, aqui é o reino de Deus, aqui nós pregamos unidade, isso. Quando você fala, eu estou pretendendo abrir uma igreja. Não. Cuidar da família. É melhor ter sucesso com a família do que ter sucesso no púlpito. Essas são as palavras. Eu conheço pastores que estão lá, que eram dinâmicos, que faziam evangelismo de rua, presídio, rua, que estava fazendo, acontecendo. E todo mundo, meu irmão, não vamos ser hipócritas, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema em alguma área.
Ninguém é perfeito. A gente não chegou nessa estatura aqui de varão perfeito ainda. Né? Todo mundo tem algum problema. Tem um filho desviado, tem um filho que usa droga, sabe, tem um parente ali, sempre tem alguma coisa. Às vezes tem problema no casamento, às vezes a esposa não acompanha, o marido é mais dinâmico, às vezes a mulher é mais dinâmica, o marido é mais lerdo, a mulher está empurrando ali, entendeu? Para ver se o negócio anda. Aí eles usam sempre frases desconectadas assim. É melhor ter sucesso na família do que ter sucesso no púlpito. Larga o púlpito e vai para a família. Olha, você que veio aqui atrás de cargo, Davi amava Deus, Saul amava o trono. Sempre com esses trocadilhos. Saul amava o trono, Saul não amava Deus. Então, se você gosta do microfone, não sei o quê, é sempre com essas coisas. Aí eu vejo um monte de gente embaixo da mesa, não podem sentar para tomar um café, um relacionamento, não pode falar o que pensa, porque eles são assalariados da igreja. Então o pastor pode cortar a qualquer momento e dizer, a partir de hoje você vai ter que ser CLT de novo, arrumar um emprego, porque a igreja vai dispensar você. Eles não têm voz. Uma igreja que se diz apostólica, profética, paternidade para as nações. Na mesa, só senta empresário. Na mesa, só senta quem puxa saco. Se você fala a verdade, você é rebelde, você não respeita a autoridade espiritual. Então, foi um ano para mim esquecer esse apóstolo, esse pastor que fez a fusão junto com ele, e esquecer até o povo que tinha lá. Então, para você que quer ser enviado, treinado, para você que quer receber investimento, saia de igreja apostólica e profética. Se você quiser ter ministério, se você quiser cuidar de um povo, porque você nunca vai ser enviado. Nunca. Nunca é nunca. Tá? Nunca. Quais são as igrejas que envia? Presbiteriana. É um caminho mais difícil? É. As Assembleias de Deus. Qualquer lugar tem uma congregação. O pastor lá notou que você tem uma oratória um pouquinho melhor do que os outros, notou que você fala um pouco melhor, que você se importa, e já fala, ó, abra uma congregação em tal lugar. Talvez não seja remunerado financeiramente, mas para quem quer cuidar, começar, quadrangular, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus. Essas igrejas investem e enviam. A apostólica e profética, sai fora. Não envia não, tá? Então, aqueles que presidem bem, foi o texto que nós lemos aqui. Quem governa a igreja são os presbíteros. Só que os presbíteros, os bispos, e até mesmo pastor, que são a mesma função no Novo Testamento, nomes diferentes, mas que exercem a mesma função, nessa igreja hoje moderna, são cargos distintos, rebaixados, onde o pastor é o top e o presbítero é um semi alguma coisa, sabe, um oficial, semi-oficial, mas não chega a ser uma autoridade na igreja, onde a gente lê na Bíblia aqui, meu irmão, que o presbitério é quem governa a igreja. Quer ver uma coisa? Vamos ler Atos. Deixa eu achar aqui. Atos, capítulo, acho que é 20, 17 ou 17 e 20. Deixa eu ver aqui. Atos 20, 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E de Mileto enviou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja. Chamou quem? Os presbíteros. É que se encontram e disse: vós bem sabeis como conduzi entre vós durante o tempo em que fiquei convosco.
né? Primeiro dia em que cheguei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e muitas lágrimas, provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Como nada que fosse proveitoso a vocês, não, como nada que fosse proveitoso a vocês, deixei de anunciar o evangelho, a ensinar tanto publicamente como nas casas, testificando tanto a judeus como os gregos sobre o arrependimento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Agora eu percebo que, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá lá. Enfim, o primeiro verso diz que ele mandou chamar quem? Os presbíteros. Né? E o que é um presbitério? Né? Vamos ler aqui. 1 Timóteo. Os presbíteros sempre governaram a igreja. Paulo falando isso aqui em Atos, né, 20, 17. Pessoas maduras na fé. Né? Por que o ancião era. Naquela época eles escolhiam anciões? Porque eram pessoas que não estavam nem aí para vaidade, para o título, para alguma coisa. Eram pessoas que julgavam causas e ajudavam as pessoas, não para terem reconhecimento como hoje. Por que as pessoas querem ser ungido pastor hoje, querem ser ungido bispo? Porque é um reconhecimento, eles querem ser reconhecidos, querem ser... E é coisa, são coisas tão pequenas, entendeu? Então, como é que se fazia naquela época? Existia uma separação, eles chamavam a pessoa na frente, né? E com a imposição de mãos consagravam ao presbitério, a diaconia, né? E também bispo, né? Então, hoje as pessoas estão muito atrás de um título, de um reconhecimento, sabe? E rede social hoje chama muita atenção, né? Pastor falando de tal, presbítero falando de tal. Né? Eu conheci um rapaz agora que ele está tomando de conta de uma igreja como presbítero, numa Assembleia de Deus, lá na Zona Sul. Né? E conversando com ele, ele falou, é uma luta, né, rapaz? Depois de muitos anos, comecei a dirigir essa congregação, né? E para ser ungido na Assembleia de Deus tem que ter cabelo branco, né? Tem que ter cabelinho branco. Porque pastor novo de 20 e poucos anos, eles não reconhecem. Mas eu falei para ele, falou, alguns ministérios ainda são assim, né? Mas está mudando muita coisa. As pessoas estão vendo o nível de maturidade espiritual dessa nova geração, a fome de Deus, o zelo pela palavra, o comprometimento com o ministério, com o pastor. Então, algumas coisas estão mudando. Muita coisa está mudando no cenário nacional. Né? Eu fico triste hoje com a falta de sede e fome de Deus. Sede e fome pela palavra. Sabe? Na minha geração, a gente comprava muito livro para ler, fazer resumo, livro de adoração, um livro que falava sobre línguas, a gente queria entender algumas coisas e a gente queria aprender e a gente comprava. Hoje, com tanta ferramenta que nós temos hoje na igreja, com tanto dicionário, você abre o celular, você baixa dicionário grego, hebraico, aramaico, né, enfim, mas a gente não vê tanta sede dessa juventude, a gente vê movimentos sem frutos, movimentos que você não vê tanto fruto, que você não vê frutificando, não vê florescendo, não vê crescendo, amadurecendo. Então, temos uma juventude que não gosta de pastor, que não gosta de liderança, que não gosta de congregar, né? E os poucos que tem
né? Porque a gente não formou os nossos pais na fé, os mais antigos, eles não formaram pastores para cuidar de gente, eles formaram pregadores. Então, pregadores querem construir seus nomes, seus ministérios, querem ter seus seguidores, seus likes. O pregador não está nem preocupado com ninguém. O pregador, o que você construiu como pastor durante 20 anos, o cara vem uma noite, prega 1 hora, ele destrói, sabe? O que você construiu em 20 anos, ele destrói em 1 hora. A sua base, sabe? A sua teologia, aquilo que você estava formando nos seus discípulos. Então, esse é a minha preocupação hoje em relação a pregadores, né? Eu tenho essa dificuldade. Mas voltando aqui, a gente tem que aprender a distinguir, né, o que são cargos e o que são dons. Dom ministerial é para serviço. Cargo é uma posição que foi estabelecida. Cargo é uma posição qual você foi estabelecido. Ó, fulano, eu vou colocar nesse cargo, ele foi estabelecido ali. Já o dom, não. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com essas coisas, né? Toda consagração, deixa eu ler aqui, 1 de Pedro, porque se você chamar um apóstolo de pastor, ele acha um absurdo. Eu já chamei um apóstolo uma vez de pastor, nossa, ele tava passando com um café assim, eu falei, ô pastor, ele, me chame pelo meu título, eu sou apóstolo. Vamos ver aqui, 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu, que sou também presbítero e testemunha do sofrimento de Cristo e co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro se colocava como um também, apesar de ser apóstolo, ele se colocava como presbítero também, né? Que estava governando ali. Havia um reconhecimento do presbitério, mesmo sendo apóstolo, né? Então, esse modelo, como eu falei no primeiro vídeo, de chefe, bispo, que foi na segunda era cristã, que virou uma confusão hoje na igreja, de cargos. Alguns ministérios têm uma escadinha, né? Como eu falei no primeiro vídeo, obreiro, cooperador, cooperador, obreiro, diácono, depois de diácono, presbítero, depois de presbítero, evangelista, depois de evangelista, pastor, né? Para chegar no topo. É uma hierarquia totalmente errada, antibíblica, sabe? Antibíblica. Não temos um modelo bíblico para isso, né? Sobre essas consagrações de apóstolo, que eu falei que a unção apostólica ela foi vendida no Brasil. Qual que é o problema? O problema é o pós. O problema é a quantidade de apóstolos que nós temos hoje com igrejas fechadas. O problema é a quantidade de sofismas que é lançado na mente dos discípulos, que eles estabeleceram isso como uma verdade. E quem sai desses ministérios, porque na nossa igreja eu tocava o chofar, porque na nossa igreja eu usava o talite, porque na nossa igreja todo culto, quando ia começar, tinha que tocar o chofar, anunciando que a presença de Deus estava entrando na igreja. Olha, irmãos, olha o nível. Como é que é? Todo culto, antes de começar o culto, tocava o chofar, porque o chofar no Velho Testamento era que a presença de Deus estava sendo anunciada. Queridos, nós estamos na nova aliança. A presença de Deus está dentro de nós. Existe um templo onde nós estamos lá, que diz que ele não mora mais lá, mas mora aqui dentro de mim, dentro de você. Que quando nós começamos a orar, as nossas palmas, as nossas lágrimas, aquilo que nós derramamos diante do Senhor, diz que sobe como um cheiro suave. E aí é quando nós somos tocados,
por uma fração da glória de Deus. Através de uma cura, de um sinal, de uma maravilha, sabe? Através de um toque do Espírito. Então, essa coisa de dizer que um chofar toca e anuncia a presença de Deus, quer dizer que se no dia que o chofarista faltar na igreja, Deus não entra na igreja. Candelabro aceso. Alguns usam azeite, alguns usam vela e outros usam lâmpada de LED. Talite no pescoço. Tinha um pastor da nossa igreja que ele fez 300 mil cursos, né? Numa pastora aí que faleceu. Dava curso que, segundo ela, treinava pastores. Era até apóstola essa mulher. E um dia ele estava olhando para um jovem lá na igreja, lá, ele pegou o talite, assim, tirou do pescoço dele, colocou em cima do menino e falou, eu vou deixar... Aí o menino começou a tremer assim, ele falou, ó, o talite está ministrando ele. Esse tipo de coisa que acontece nas igrejas apostólicas que não dá para aceitar. E as pessoas têm isso como verdade. Unção. O outro falou que queria um violão há muitos anos. Passou na loja, o violão já fazia lá e não vendia. Ele disse que ungiu a mão com óleo, tocou no violão e falou, esse violão vai ser meu. Ele disse que depois de 6 meses passou lá, o violão estava na loja ainda. E ele já tinha comprado um outro violão. Ele falou assim, eita Deus, eu preciso liberar aquele violão. Eu vou lá. E ungiu a mão com óleo de novo e falou, eu libero esse violão para outra pessoa. Ele disse que quando passou na outra semana, ele perguntou, e aquele violão aqui? Aí o cara falou, eu vendi, rapaz. Passou 6 meses aqui, parece que alguém fez uma macumba para ele. Aí ele falou assim, todo feliz, tá vendo? Eu sou profeta, meu. Eu falei, rapaz, por que tu não usa esse negócio aí para curar o povo? Essa unção toda aí, só de ungir com óleo assim, dizer, eu toco nesse cadeirante aqui, ele vai levantar. Ou dizer assim, eu toco nessa casa aqui, essa casa vai ser minha. Esse carro vai ser meu. Eu queria uma unção dessa, rapaz. Eu não consigo entender essas unção. Então, igreja apostólica e profética é boa? Se você tiver uma base bíblica, é. Se você se converter lá, você vai se tornar... Porque é campanhas atrás de campanhas. Todo apóstolo odeia teologia. Eles são contra teologia. Eu tenho aqui uma Bíblia que o Conselho de Teologia Federal do Brasil aprovou. Teólogos. Toda a Bíblia que sai com... Algum teólogo fez algum comentário no rodapé dos estudos. Russell Shedd, a Bíblia Shedd, um teólogo. Os camaradas usam a Bíblia e é contra a teologia. Não tem como. Por quê? Porque os ensinos são baseados em apostilas, baseados... O camarada lê um versículo e fala 2 horas em cima desse versículo, sem base, sem texto, sem contexto. Então, assim, eu me frustrei muito com o governo apostólico, porque eu me senti literalmente embaixo da mesa de Adoni-Bezek, com os polegares cortados, sem força para pegar a espada, que é o que eu vejo hoje muitos pastores que estão debaixo desse governo apostólico, que eram dinâmicos, trabalhadores, que não têm força mais para pegar a espada, porque os apóstolos usaram alguma fraqueza dele, ou no casamento, em alguma área, e falou, você não é forte o suficiente para você continuar, então mantém embaixo da mesa. Polegares dos pés. Primeiro eles roubam a identidade. Polegar fala de identidade e de força. Não tem força nem identidade. Depois cortou os polegares dos pés, que não dá sustento, e aí tem que andar embaixo da mesa. Eu passei todos esses anos embaixo da mesa. Muitos anos embaixo da mesa. De sair daqui, vamos ouvir uma palavra do apóstolo tal, do café de pastores. Só que quando você chega lá, você se torna tão dependente dessa palavra, tão dependente, que parece que é só essa palavra aí.
e tem uma estrutura de reino de Deus, tem uma cara de reino de Deus, mas que na verdade é Adoni-Bezek te aprisionando. Hoje eu sou livre, graças a Deus. Falo com alguns irmãos que ainda vai nesses eventos, tá? Mas são eventos que têm uma cara de cristocêntricos, mas não são. Não são cristocêntricos. Não são. Só tem cara. E aí você vê esses apóstolos desses cafés da aliança. Eu moro num condomínio de 5 milhões de reais. Estou fazendo a campanha para comprar o meu avião. Andando com jogadores do Flamengo, do Corinthians. Aí quando você vai ver assim, você fala, mano, aquela palavrinha de reino de Deus, paternidade para as nações, só funciona, só senta na mesa, filho. Se o score estiver alto, se o score estiver baixo, não dá para você sentar na mesa com esses homens, não. Falar no campo de ideias, se comunicar. Ele pode ter a educação de você passar e ele falar com você, mas... Sabe o que eu notei? É igual visão celular, G12, M12, MDA, Casa de Paz e muitas outras coisas. Que todo pastor que segue esses homens, segue esses apóstolos, quer a receita do sucesso. Vamos procurar o pastor Carlito Paz, um homem de Deus. Vamos procurar Josué Gonçalves. Vamos procurar o apóstolo e tal. Mas ele sempre procura quem está em evidência para pegar a receita, para trazer crescimento para a igreja dele. Atos 2,42, para mim, é uma referência acerca de quem Deus quer salvar e como é o crescimento da igreja saudável. Estavam todos juntos na comunhão, no partir do pão e nas orações, e toda a alma havia temor. Estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Eu vejo grandes igrejas e grandes ministérios que não têm apóstolos, e são igrejas fenomenais. Por exemplo, muitos dizem que o pastor Márcio Valadão é apóstolo. Ele nunca se intitulou apóstolo. Ele sempre se disse que era pastor. Muita gente, muitos apóstolos falam, ele é apóstolo, ele é apóstolo. É porque ele não gosta de se chamar. Não. Ele nunca foi consagrado apóstolo. Nunca. Entendeu? Pastor Raimundo Nonato, do Maranhão, houve um avivamento assim tremendo. Vai chamar aquele homem de apóstolo para você ver. Ele não aceita de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver, irmão, com título. É porque eu não me acho digno de ser apóstolo. Não. Porque cada um sabe para que foi chamado. Já tentaram várias vezes chegar nele. Ele é da Nova Aliança, né? Estava agora descende lá. E já tentaram várias vezes em eventos, colisões apostólicas, onde ele foi chamado para pregar em alguma coisa. Os caras chegaram com. Nós reconhecemos. Ele falou: não, de jeito nenhum. Pastor de mais de 10 mil pessoas, igreja com mais de 10 mil membros, todas as tribos lá no Maranhão, todas as tribos de índio lá, tudo homem que ganhou tudo, ungiu os caciques, tudo pastor, consagrou todo mundo. Então, nem sempre, irmão, nem sempre, não é todo pastor que quer ser um apóstolo. Entendeu? Não é todo pastor que quer ser um apóstolo. E não estou falando isso para denigrir, dizer que apóstolo é menos ou é mais. Eu estou dizendo biblicamente. Dons da graça são dons de serviço, para servir a igreja, não para ser servido. Não para ninguém estar beijando seu anel e dizer, dá a sua oferta aqui, ou dizer, fecha a sua igreja e vem congregar comigo, como aconteceu com muitos aí. Eu estou congregando na igreja do apóstolo, eu fechei minha igreja, peguei meus membros e levei para lá. E a sua identidade? E aquilo que Deus falou com você? O sofisma, os misticismos das igrejas apostólicas são absurdos. Teve um aqui em Mauá, foi consagrado apóstolo, a esposa estava doente, ele não sabia, a esposa morreu. A esposa desse pastor que ungiram ele apóstolo, ela faleceu. E aí sabe o que foi que falaram?
A unção apostólica, muita unção, matou a esposa desse homem. Olha o nível de entendimento da igreja, aonde eu recebo um óleo na cabeça e esse óleo pode me matar. E eles confirmam isso, não, porque se for demais, né? A unção é muito grande, não estava preparado. A pessoa é pastor há 30 anos, cuida de gente há 30 anos, de drogada há 30 anos, batalha espiritual há 30 anos, enfrentando principados e potestades há 30 anos, aí derramou um óleo na cabeça. Não, foi a unção que matou. Olha o nível de entendimento. Nível de entendimento dessa igreja que quer ganhar o país, que quer mudar a realidade de onde está estabelecida, com um entendimento desse. Então eu sinto muito para você que é pastor, que está debaixo da igreja apostólica e profética, que você nunca vai ser enviado. Nunca será enviado. Você só vai abrir uma igreja, meu irmão, se Deus falar com você. E você sair, você vai lutar muito, porque você vai levar nome de rebelde. Não porque só quer título, porque só quer cargo. Entendeu? Eles querem que você fique sempre debaixo das asas dele. Ou, aliás, da mesa de Adoni-Bezek. Né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e lhe dê a paz. No nome de Jesus. Espero ter ajudado você. Essas unções proféticas. Olha, eu recebi uma unção de um profeta. Profetas com filhos desviados, drogados. Profetas que nunca estabeleceram nada em lugar nenhum. O governo apostólico, para mim, é verbo da vida. Apóstolo Guto, Gustavo Lara, apóstolo da Argentina, sabe? Que vem, ensina e continua vindo, ensinando, estabelecendo e frutificando, independente se é ministério dele ou não. Se é um governo apostólico. Verbo da vida também. Né? Então, são dois ministérios que eu tenho como modelo e acredito no governo, não no governo apostólico, mas acredito no dom apostólico deles, né, daquilo que eles estão fazendo, estabelecendo. Né? Agora, esses apóstolos aqui que estão há 30 anos, 20 anos aqui nessa região aqui, só tem uma igreja. Não cresce, não rompe, não une, não investe. E tem gente lá 20 anos morrendo. 20 anos morrendo. Lá, morrendo. Ah, eu não aguento mais, eu queria crescer. Meu irmão, rompe a bolha. Vai embora. Acho que deu tempo, chegou o tempo. Vai embora, irmão. Vai embora no nome de Jesus. Então, se tu vai morrer aí com essa unção apostólica aí de Adoni-Bezek, vai morrer embaixo da mesa. Morrerá embaixo da mesa. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, te dê unção, sabe? Que Deus te traga de volta para fora, para você ser aquele homem, sabe? Que corria atrás das vidas, que orava, que fazia, que acontecia, e que hoje se encontra embaixo da mesa com alguém dando discurso. Ó, tava pregando, mas tava com um casamento falido. Hoje não, tá com um casamento restaurado, mas tá no banco. Dá para fazer as duas coisas, ter o casamento restaurado e tá pregando, e tá frutificando, edificando pessoas. Amém?